Olá, bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez aqui com o senhor Eurípides Lima, o nosso católico fervoroso, e ele vai falar hoje sobre conhecimento. A doutrina católica, né? Fica à vontade. A importância do conhecimento. Fica à vontade, senhor Eurípides. Pois não. No vídeo anterior, eu dei início a esse assunto, né, sobre a necessidade do conhecimento, reportando aquela passagem bíblica que diz o seguinte, que diz assim, meu povo se perde por falta de conhecimento. Né? Esse é um assunto muito amplo e pode ser abordado de muitas maneiras, e que deve ser abordado, né, sempre, porque ele é fundamental nessa questão da salvação da nossa alma. Né? Como eu disse antes, ninguém pode amar o que não conhece, né? Precisa conhecer para amar. Isso se tratando mais ainda de doutrina católica. Então, a Sagrada Escritura é uma fonte de revelação, da revelação divina, mas não é a única. Nós temos duas outras fontes de revelação divina, que são a criação de Deus, né? O mundo criado e a tradição da igreja. Porque Cristo ensinou muitas coisas que não foram escritas, né? Que ficaram por tradição oral. Como São Paulo fala na sua carta, guardar as tradições, né? Se não me engano, em Tessalonicenses, né? Guardar as tradições que aprendeu de nós, por nossas palavras ou por nossas cartas, né? Tradições orais ou tradições escritas. Então, é para ser guardada as duas. Então, a tradição oral, a tradição, seja escrita ou seja oral, mais a criação, a obra criada de Deus e a Sagrada Escritura são as três fontes de revelação que nós temos. Mas todas essas três fontes de revelação, nós podemos abordar, podemos penetrar nessas fontes, nessas revelações, pela inteligência, não pela emoção. Não há outro meio de se chegar ao conhecimento de Deus, um conhecimento objetivo, né, da sua doutrina, da sua natureza, das relações, né, que nós devemos ter com Deus e com o próximo, se não for pela inteligência. A nossa alma tem três potências, absolutamente necessárias para que se faça o uso perfeito da compreensão perfeita das revelações de Deus, né? Seja por escritura, por tradição ou pela criação. As potências da alma são inteligência, vontade e memória. Inteligência para aprender, né, a doutrina que é o ensinamento, né, de Cristo, e vontade para pôr em prática e memória para guardar. Né? Com essas três potências da alma, a pessoa consegue subir, né, os 7 degraus do dom do Espírito Santo, que começam com o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Depois do temor de Deus, a pessoa entra no dom da piedade, e daí passa para o dom da ciência, depois entra no dom da fortaleza, depois o dom do conselho, o dom da inteligência e o dom da sabedoria. Então, esses 7 graus do Espírito Santo são os graus que a pessoa que faz o uso perfeito das potências da sua alma alcança com a perseverança, né, da busca da verdade, do ensinamento de Cristo. A Sagrada Escritura, ela possui 4 sentidos, né? Ela tem um sentido literal, que significa, né, o que quer significar mesmo, né? Como numa passagem, por exemplo, aquela passagem do mar, né, que que o mar está revolto, né, ameaçando naufragar a barca na qual Jesus dorme, na barca de Pedro, na qual estavam Pedro, Tiago, João e Jesus, dormindo na barca. Então, esse sentido literal é isso mesmo que quer significar, é o vento, né, agitando as ondas do mar, que ameaçavam naufragar a barca. É o literal. Mas embaixo do literal, que é o principal sentido, que não pode ser confundido, nem distorcido, muito menos alterado, ele tem que ser repassado como ele é,
porque ele é o mais importante sentido da Sagrada Escritura, literal. Mas embaixo dele tem outro sentido. Nós temos o sentido doutrinário, o que se deve crer, né? O sentido espiritual, o que se deve, o sentido moral, né? Que se deve fazer, e o sentido espiritual, que é aquilo que se deve amar, né? Na doutrina de Cristo. Então, por exemplo, nessa passagem do Mar Revolto, nessa passagem que eu citei agora, do Mar Revolto, eu vou explicar aqui o sentido doutrinário dessa passagem, para vocês perceberem que o conhecimento de Deus é muito mais profundo e muito mais abrangente do que se imagina. Não se resume só no sentido literal. O sentido literal, na verdade, é para aqueles que têm inteligência simples, né? Inteligência fraca, que não conseguem aprofundar muitas coisas. O próprio São Paulo diz em uma das suas cartas, diz lá, mergulhar em águas mais profundas, né? Para ver se o que brilha lá embaixo é ouro mesmo, não é só metal. Então é isso aí, as pessoas que têm mais inteligência, bem inteligência pode ser desenvolvida, né? Mesmo que a pessoa não tenha muita inteligência, ela pode desenvolver inteligência com a oração e com uma pesquisa persistente e perseverante, ela consegue, pela graça de Deus, né, conseguir aumentar a inteligência e a compreensão das coisas, porque Deus vem em socorro de todos aqueles que o buscam, né? Como Jesus Cristo falou, buscar e me deixarei achar, procurar e me deixarei encontrar, e é através da inteligência que nós procuramos Deus, é através da sabedoria que nós encontramos Deus, né? Então, tudo isso tem a ver com os dons do Espírito Santo. Mas o sentido oculto da Sagrada Escritura, que são outros três, doutrinário, moral e espiritual, eles também são imprescindíveis, são muito importantes e necessários para a nossa compreensão, né, dos mistérios divinos e para a nossa santificação, para a maior santificação, porque através desse conhecimento você vai realmente se apaixonar por Deus, pela igreja, pela doutrina, de tal modo que você vai ficar numa fé realmente inabalável. Você não vai ser mais aquela folha solta voando, carregada pelo vento. Você não vai ser mais aquela folha carregada pela correnteza do rio, né? Que vai para onde o vento leva. Você vai ser firme no galho, vai ficar firme no galho, o galho firme no tronco, o tronco firme na raiz. E vai permanecer e perseverar na fé. Então, nesse caso dessa passagem especificamente, nós vamos ver esse sentido aqui, ó. O vento agitou as ondas do mar de tal modo que as ondas violentas ameaçavam naufragar a barca de Pedro, na qual Jesus dormia. Então vamos lá. O vento, na verdade, é o demônio, né? Esse vento impetuoso, esse vento violento é o diabo. Ele, lá naquela passagem que o profeta Elias estava na caverna, Deus falou para Elias sair da caverna, que ele ia passar na frente lá dele, que era para ele sair lá para fora, para ver Deus passar. Então, enquanto Elias estava na porta da caverna esperando Deus passar, houve uma tempestade, parece, não me lembro direito, um vento muito forte, que derrubou árvores, né, e houve raios, e atingiu uma rocha, despedaçou uma rocha lá e tal. Mas Deus não estava no vento impetuoso, não estava no raio, nem no tremor de terra que teve lá. Aí mais tarde passou uma brisa suave, que com uma carícia, né, passou pelo rosto do profeta Elias. E Deus estava na brisa suave da tarde. Então, fica claro aí que o vento impetuoso, o vento violento, é a figura do demônio. As muitas águas, né, as ondas revoltas, as ondas violentas que ameaçavam naufragar a barca de Pedro, na qual Jesus dormia, é a figura dos povos e nações. Lá no Apocalipse está explicado lá que as muitas águas são a figura dos povos e das nações, né? Então o demônio aí agita, né, os povos e as nações, né, contra a barca de Pedro, né, a barca de Pedro na qual Jesus dorme. A barca de Pedro é a figura da igreja de Cristo, né? Porque é nela que Jesus dorme. Nós sabemos que você pode trabalhar em qualquer lugar, na rua, na cidade, no campo, mas na hora de dormir, quando for à noite, você só vai dormir na sua casa, você não vai dormir na casa dos outros, né?
Você só dorme na sua casa, você dorme no hotel quando está viajando, mas normalmente na sua cidade, você está trabalhando, você vai dormir na sua casa. Então a única passagem que aparece Jesus Cristo adulto dormindo é nessa passagem aí, dormindo aonde? Dormindo na barca de Pedro, para mostrar para nós que a barca de Pedro é a sua casa, é ali que ele mora. Ou seja, a barca de Pedro é, de fato, a igreja de Cristo, pelo sentido doutrinário dessa passagem, né? Então, isso é só um aspecto, né, do conhecimento que nós devemos desenvolver em relação à doutrina católica, à doutrina de Cristo, para que nós possamos praticar santamente essa religião, né, a religião de Cristo, que religião, a propósito, significa religar, né, o homem a Deus, é uma religação, e essa doutrina, esse conhecimento nos aproxima mais, né, da verdade, nos aproxima mais de Cristo, da sua igreja e da salvação da nossa alma. É pelo conhecimento que nós nos santificamos e passamos a amar mais verdadeiramente a Deus, a sua igreja, né? E nos dispomos até a morrer, né, pela igreja, pela fé católica. O conhecimento é como se fosse um cimento que solidifica a nossa fé, né? As nossas virtudes teologais de fé, esperança e caridade. Também os outros sentidos, moral, espiritual, também tem relação com essa firmeza e essa santidade, né, de um católico. Mas isso são outros assuntos para outra hora, para outro vídeo, né? Então, basicamente isso que eu queria dizer. É importante, é fundamental buscar o conhecimento da doutrina, porque não é pela emoção, não é pelo sentimento que você salva sua alma, não. É pelo conhecimento. O conhecimento, a emoção é uma coisa imanente, é uma reação biológica do corpo em relação direta com os seus 5 sentidos, né? É olfato, visão, audição, tato, né, e paladar. Pelos 5 sentidos, você pode se emocionar, ver uma coisa ou ouvir uma coisa e se emocionar e ter uma emoção forte, que pode parecer alguma coisa mística, alguma coisa de alguma reação espiritual, mas não tem nada a ver, né? As reações fisiológicas têm a ver com as emoções, que não tem nada a ver com a nossa fé católica. A fé católica é racional. Muito obrigada, senhores, pela essa participação no nosso canal. E seja bem-vindo para outros temas. Depois a gente vai estar falando outros temas com o senhor Eurípides. Muito obrigado. Se você gostou, dê um like, ative o sininho, curta e inscreva-se no canal. Até lá!